Capítulo 123. Habilidade espiritual de 10.000 anos. Habilidade variante. Após ativar o corpo dourado ideal, todos os ataques de qualquer nível eram completamente ineficazes. Força interna dobrada. 3 segundos de duração. Para cada 10 níveis de poder espiritual. O tempo de invencibilidade do aumento de força aumentariam em 1 segundo. 3 segundos poderia parecer pouco. Mas frequentemente isso era o suficiente para tomar controle no momento crucial. Essa quarta habilidade espiritual, todavia, trocava tempo por um efeito formidável. Não importava o ataque que ela enfrentasse. Ela seria invencível por 3 segundos. Isso dava a Xiao o tempo suficiente para se aproximar. O longo cabelo se enrolou no pescoço de seu oponente. Xiao já havia se esquivado para trás de Dai Weizi. As 2 palmas de Dai Weizi golpearam no segundo final do corpo dourado ideal. A intensa força de reação deixou suas palmas dormentes. Tang San havia muito tempo dito a Xiao o que ele não gostava de vê-lo usar seu corpo para se enrolar nos oponentes. Ela era, afinal, uma garota. Consequentemente, a habilidade suave de Xiao já havia mudado muito agora. A trança que havia se enrolado no pescoço de Dai Weizi se tensionou abruptamente, tendo se esquivado para trás de Dai Weizi, com um de seus pés a suportando no chão. Xiao plantou seu outro pé na cintura de Dai Weizi. Primeira habilidade espiritual. Arco de cintura. Ativada. O corpo inteiro de Xiao se preparou por um momento naquele anel dourado de luz. 1 segundo antes de romper com toda a sua força. O efeito do corpo dourado ideal havia dobrado sua força e o aumento do arco de cintura a dobrou novamente. A força que seu aparentemente esguio corpo podia exercer agora era o suficiente para induzir terror. Mesmo o mestre dos espíritos do 60º nível ainda acharia impossível resistir quando controlado por ela. Dai Weizi foi jogado como um projétil de artilharia, caindo diretamente sobre seus companheiros. Nesse momento, com um rugido de tigre, Dai Mubai finalmente se moveu. 3 ondas de luz do tigre branco foram disparadas e com a amplificação da transformação do tigre branco Vajra, elas forçadamente impediram os outros vários mestres dos espíritos da Academia Estrela Lu de ativarem suas habilidades espirituais. Porém, estranhamente, desde o início da luta, os 7 demônios da Shurek não mostraram em nenhum momento a intenção de avançar para atacar. O pagode de porcelana dos 9 tesouros repentinamente adicionou outro fluxo de luz. Amplificação de poder de ataque. Ao todo, 2 fios de luz se condensaram sobre Juzukin. Com um alto som, Ju Shuiyun foi atirada no ar pelo aumento instantâneo no ataque das garras de gato de Juzukin. Agora sua cara já havia se tornado extremamente desagradável. Ela não estava perdendo para Juzukin, mas sim para a combinação de Juzukin e Ning Hongbron. Os 7 demônios da Shurek sempre foram um e agora essas 2 irmãs estavam ambas dividindo igualmente as cicatrizes e contusões. Revolta dos 7 demônios. Um grito com uma voz firme veio de Tang San. Tendo constantemente armazenado poder, ele finalmente se moveu. O pé esquerdo dando um passo à frente, aquele punho direito repleto de luz azul escura golpeou o chão com um som estrondoso. Ao mesmo tempo, atrás de Tang San, Oscar jogou ao todo 4 salsichas rosas estimulantes de suas mãos, cada uma alcançando as mãos de Dai Mubai, Juzukin, Xiao Wu e Ma Hongjun. Ele naturalmente não parou em momento algum de produzir salsichas enquanto Tang San armazenava poder. Com uma fraca luz cintilando, a cara de Tang San revelou uma expressão tirânica. Raios de luz azul escura irrompendo de seu punho num flash, sendo jogado por Xiao Wu.
Dai Zi estava completamente incapaz de controlar seu corpo e 3 de seus companheiros tiveram que se juntar para pegá-lo. Mas nesse momento o tempo pareceu desacelerar para metade de sua velocidade normal. Hong-Gun-Shi. Junto com o bizarro som. Um círculo de luz azul escura nebulosa silenciosamente se espalhou com o time da Academia Estrela Luo como seu centro. No momento em que a luz azul nebulosa havia se espalhado até seu limite, repentinamente incontáveis filamentos de grama azul prateada brotaram do chão e dispararam para cima dentro do alcance da luz nebulosa, jogando completamente todos os membros do time da Academia Estrela Luo no ar. Antes desse momento crítico, os membros do time Estrela Luo só tiveram tempo de ativar suas habilidades espirituais protetoras. Agora, dos 7 apenas Ju Shuiun estava um pouco separada do time. Os outros 6 estavam praticamente juntos. A defesa os protegeu. Mas a grama azul prateada que os jogou para o ar parecia ter um peculiar efeito de atordoamento. Os 7 membros do time da Academia Estrela Luo caíram num breve período de tontura. Azura de 1000 mãos Tang San. Quarta habilidade espiritual. Habilidade variante da prisão azul prateada. Estocada azul prateada. Ativada. Esse era o resultado dos estudos focados de Tang San. Quando a prisão azul prateada era usada em combate real, ela era a grama azul prateada repentinamente rompendo do solo, prendendo o oponente dentro de uma gaiola. Já que era assim que feito ela teria se todo o seu poder espiritual fosse completamente liberado na grama azul prateada e rompendo do chão. Isso tornou a grama azul prateada da prisão azul prateada extremamente dura. Se o oponente fosse um pouco fraco, ele seria diretamente perfurado. Também era impossível para oponentes mais fortes escaparem desse tipo de ataque de área. Por meio de experimentos, Tang San descobriu que quando seu poder espiritual era condensado até certo nível, essa estocada azul prateada podia causar um breve efeito de atordoamento. A duração desse efeito dependia da força do oponente. Porém, mesmo oponentes mais poderosos ainda ficariam atordoados por pelo menos um segundo. Essa descoberta fez Tang San gastar muito esforço em estudar essa habilidade espiritual. Afinal, ela era a habilidade de um anel de espírito de 10.000 anos. Como ela poderia ser tão simples? A prisão azul prateada já tinha em si um efeito atordoante. Mas ela precisa que o oponente quebrasse a gaiola para ter efeito ainda assim. O efeito seria excepcionalmente leve. Quando um grande número de prisões azuis prateadas irrompiam densamente, os efeitos atordoantes se acumulavam e imediatamente se tornavam claros. No presente, o estudo de Tang San dessa habilidade espiritual ainda não estava completamente desenvolvido. Mas ele ainda tinha um pouco de certeza em restringir seus oponentes. Para fortalecer o efeito da habilidade espiritual, Tang San havia desde o início usado a amplificação de poder espiritual de Ning Hongron e a amplificação de atributos da salsicha rosa estimulante de Oscar. Dessa forma, o efeito da sua estocada azul prateada alcançou seu nível máximo na primeira vez que foi usada no campo de batalha. Mesmo um oponente como Dai Zi com poder espiritual muito maior do que o dele ficaria atordoado por mais de 3 segundos agora. Além disso, embora todos os oponentes tivessem bloqueado o ataque da estocada azul prateada, eles ainda estavam feridos. A revolta dos 7 demônios começou no instante em que Tang San balançou seu punho. Banho de fogo da Fênix. Ascensão da Fênix. 2 grandes habilidades espirituais simultaneamente se ativaram sobre Ma Onjun. Esse era seu momento de brilhar. O corpo gordo foi coberto por chamas e se elevou no ar deixando para trás um rastro de luz distorcida. A estocada azul prateada desapareceu no momento em que Ma Onjun estava prestes a pousar e o lugar que Ma Onjun escolheu era perfeito exatamente o centro onde estavam as 6 pessoas.
contando com Dai Weizi. Estavam reunidas. Quarta habilidade espiritual da Fênix de Fogo Cruel. Ativada. Com um distorcido som de explosão, o aterrorizante efeito da habilidade restringidora em cadeia entrou em ação. Era muito difícil para a habilidade restringidora em cadeia produzir efeito, pois o alcance pequeno necessitava de proximidade e, geralmente falando, era bem fácil para o oponente se esquivar dela. Mas quando realmente atingido por ela, a duração do efeito restringidor em cadeia seria muito mais longa do que a restrição inicial. Ativar a primeira parte do golpe do céu da Fênix sibilante fez o quase sóbrio Dai Weizi e os outros instantaneamente afundarem ainda mais na vertigem. Logo em seguida, o chão e o ar irromperam praticamente simultaneamente. A chuva de meteoros do tigre branco caiu do céu. A segunda parte do golpe do céu da Fênix sibilante irrompeu do chão. As duas grandes quartas habilidades espirituais simultaneamente envolveram os 6 dentro do alcance de seus ataques. Luz verde amarelada se dispersou da palma de Tang San. Devido ao suporte da amplificação de poder espiritual de Ning Hongron, mesmo após o enorme consumo de poder espiritual da estocada azul prateada, ele ainda tinha uma reserva abundante. A restrição em cadeia de Ma Onjun envolveu todos, menos uma pessoa, e essa pessoa naturalmente foi deixada para Tang San. A teia de aranha restringidora se enrolou ao redor do corpo de Zhu Shui um instante antes dela se recuperar do atordoamento, basicamente a deixando sem a oportunidade de salvar seus companheiros. Em meio àquele tremendo ruído explosivo, miseráveis gritos ecoaram do local, simultaneamente bombardeado pela chuva de meteoros do tigre branco e pelo golpe do céu da Fênix sibilante. Em termos de poder explosivo, o que poderia ser mais poderoso do que os ataques combinados da Fênix e do tigre branco? Porém, isso ainda não estava acabado. O tigre branco pulou cintilando com uma luz dourada, se fundindo aquela civeta levemente iluminada de preto no ar. O enorme tigre branco infernal mais uma vez apareceu diante de todos, e agora os outros dois, capazes de usar a mesma habilidade de fusão espiritual, estavam presos em restrições diferentes. A dor violenta fez Dai Weizi acordar do atordoamento. Mas ele descobriu com um choque esmagador que sua transformação do tigre branco Vaja já havia consumido uma quantidade assustadora de seu poder espiritual e que 2 dos companheiros ao seu lado já haviam perdido a consciência. Consecutivamente, ativar várias habilidades espirituais já havia esgotado completamente o poder espiritual de Dai Mubai. Mas ele e Juzukin ainda estavam determinados a usar o tigre branco infernal. Nesse momento final, o potencial total dele e de Juzukin foi completamente exibido. As emoções suprimidas por vários anos finalmente foram liberadas. O enorme tigre branco infernal avançou com passos que pareciam dominar o mundo, se tornando uma enorme e fluente onda de luz no ar. O grande mestre também havia ouvido a história de Dai Mubai e Juzukin. Antes de subirem, ele havia dado aos 7 demônios da Shurek algumas simples instruções. O grande mestre de uma geração. E o Xiaogang não havia apenas estudado espíritos. Ele ainda era um grande mestre nas táticas de mestres dos espíritos. Ele via a maior fraqueza dos oponentes com apenas um olhar: subestimar os inimigos. Pelo menos para os times que avançaram do Império Estrela Lu. Parecia que a razão pela qual a Academia Shurek pôde avançar para o terceiro round estava relacionada principalmente à sua sorte no sorteio. Pelas descrições de Dai Mubai e Juzukin, ele imediatamente julgou que seria ainda mais fácil para Dai Weizi e Juzukin tomarem a atitude de subestimar o inimigo. Foi apenas por causa disso que o grande mestre disse a Tang San para ir com tudo, sem mostrar misericórdia. Suas instruções para os 7 demônios da Shurek foi atacar instantaneamente, destruindo o inimigo. As instruções do grande mestre naturalmente tinham um propósito:
Se eles deixassem os oponentes liberaram completamente sua força. Então os 7 demônios da Shurek conseguissem obter a vitória final nessa luta. Seria muito custo. Pelo menos a habilidade de fusão espiritual com poder espiritual maior dos mestres dos espíritos Daiveisi e Ju Shuiyun poderia infligir sérias casualidades nos 7 demônios da Shurek. Enquanto subestimavam seus inimigos, os oponentes certamente não revelariam todas as suas cartas na manga desde o início. Mas os 7 demônios da Shurek o fizeram. Da quarta habilidade espiritual amplificada. Estocada azul prateada. De Tang-san até o massacre duplo feito por Ma Onjun e Daimubai e novamente até esse ataque final do Tigre Branco Infernal. Os 7 demônios da Shurek sem dúvidas revelaram o pico de sua força. Com os efeitos amplificadores simultâneos de Oscar e Nindhongron e seus companheiros. A explosão de força nesse momento fez a audiência inteira mudar de cor. Hong sem o menor suspense. Os 6 membros já seriamente feridos simultaneamente voaram para fora do ringue com o poderoso golpe do Tigre Branco Infernal. O Tigre Branco Infernal deu uma bela volta no ar. A última garra atingiu Daiveisi pesadamente. O som dos ossos do ombro de Daiveisi sendo estilhaçados se espalhou claramente para toda a audiência. Antes mesmo de ele ter tempo para gritar em miséria, ele já havia perdido a consciência no ar. Isso ainda era Daimubai se segurando. Caso contrário, essa garra teria golpeado seu peito, tirando sua vida. Não importava o que fosse dito, o oponente ainda era seu irmão mais velho. O outro lado podia não reconhecer essa feição. Mas Daimubai tinha que internamente admitir a relação de sangue. O enorme tigre branco infernal se transformou em 2 mais uma vez. Por causa do gasto exagerado de poder espiritual. Daimubai diretamente caiu frouxamente nos braços de Juzukin. De forma alguma esse breve encontro deveria ser subestimado. Nesse curto período de tempo, os 2 lados haviam esgotado quantidades assustadoras de poder espiritual. Especialmente os 7 demônios da Shurek que haviam ido com tudo sem segurar nada, lhes dando essa chance. Com o som de algo sendo rasgado, Ju Shuiyun finalmente se livrou da teia de aranha restringidora de Tang-san contando com suas afiadas garras de gato. Mas ela já estava completamente atônita. Não importava qual fosse a condição atual dos 7 demônios da Shurek. Ainda havia 7 deles agora de pé no ringue e de todo o time da Academia Imperial Estrela Lu. Restou apenas ela. O olhar frio como o gelo de Juzukin observou sua irmã mais velha. Xiao Wu. Ma Onjun e Tang-san lentamente deram um passo à frente. Todos eles haviam comido uma das salsichas de recuperação de Oscar e atrás deles ainda estava a luz nebulosa de Nindhongron colocando toda a sua força na amplificação de poder espiritual. 3 contra 1. Isso não era uma luta. Especialmente diante da formidável habilidade de controle de Tang-san. Porém, Ju Shuiyun estava inconformada. Mesmo agora. Em seu coração ela ainda gritava que isso era impossível. Ela jamais havia imaginado que realmente perderia para sua irmã mais nova que ainda não tinha nem 15 anos. Ainda por cima. Que perderia tão miseravelmente. Como ela poderia se resignar a isso? Como ela poderia querer conceder? Com um assobio agudo trazendo uma aura lamentável, ela avançou ferozmente sobre os 3. Nesse momento, ela ainda deixou para trás uma série de imagens fantasma. Porém, sua investida não avançou nem 5 metros antes de ser parada. Grama azul prateada silenciosamente apareceu sobre seu corpo. Sementes de grama azul prateada caíram sobre ela já com a estocada azul prateada. Azura de 1000 mãos Tang-san. Segunda habilidade espiritual. Parasita. Um intenso impulso para frente transformou o corpo de Ju Shuiyun numa cabaça rolando pelo chão.
Se seu humor não tivesse sofrido uma agitação tão intensa, talvez ela não estaria exibindo uma figura tão lamentável como agora. Mas no momento, seu coração estava em caos. Uma silhueta tremulante silenciosamente apareceu ao seu lado. As toxinas paralisantes e corrosivas da grama azul prateada já começando a invadir seu corpo. Xiao se dobrou diretamente com o esforço de apenas um instante. Seu arco de cintura exibiu seu efeito. O olhar de Tang San se virou para Zhu Zuqin, revelando um traço de questionamento. Ele estava perguntando a Zhu Zuqin como lidar com essa sua irmã mais velha. Nesse momento Zhu Shuyun já estava pronta para o abate. Tang San não hesitaria nem se Zhu Zuqin quisesse matá-la. Não havia nada mais importante do que a amizade entre os 7 demônios da Shurek. Suspirando secretamente, Zhu Zuqin ainda balançou sua cabeça. Abaixando sua cabeça e puxando Dai Mubai para seu abraço. Duas brilhantes e translúcidas lágrimas subconscientemente escorreram dos cantos de seus olhos. A vitória havia vindo tão rápido após tantos anos de esperança e expectativas. Mesmo ela não sabia se devia expressar alegria ou tristeza agora. Não importava o que fosse dito. No fim das contas, ela ainda era sua irmã mais velha. Tang San impotentemente balançou sua cabeça, gesticulando para Xiao Wu. Xiao Wu pulou, seus pés se enroscando nos de Zhu Shuyun. O arco de cintura ativado mais uma vez, diretamente jogando seu corpo para fora dos limites. A luta acabou em silêncio absoluto. Todos os 7 demônios da Shurek ficaram de pé no estágio, lentamente se reunindo. Até o desorientado Dai Mubai foi apoiado por Zhu Zuqin para manter suas costas eretas. Sim. Eles haviam vencido. Eles haviam obtido a verdadeira vitória. Eles haviam usado uma vitória total para declarar a chegada dos reis. Sem um único integrante sofrer ferimentos sérios, os 7 demônios da Shurek haviam expulsado da competição um dos 3 grandes times representantes. A Academia Avançada de Mestres dos Espíritos Imperial Estrela Lu. Enquanto o árbitro declarava a vitória, a área de descanso da Academia Shurek já estava comemorando. Até a cara do grande mestre revelou um sorriso satisfeito. Mesmo as melhores táticas precisavam ser implementadas por pessoas. Sem essas crianças prodigiosas, como suas táticas poderiam ter sido exibidas tão perfeitamente? Andando para fora do estágio, Dai Mubai foi imediatamente pego por Flender. Os anéis de luz curativos de Jian Ju se espalharam, ajudando todos a recuperarem suas forças e tratando seus ferimentos. Oscar fez suas salsichas grandes de recuperação com um enorme sorriso ocupando sua cara inteira. A força completa de ancestrais espirituais agora atraiu os olhares de todos os combatentes. Mesmo os bispos do rol dos espíritos não eram exceção. Um grupo de pessoas passando pelo lado da Academia Shurek repentinamente parou. Tang San sentiu um olhar sobre ele e ergueu sua cabeça para olhar. Esse grupo era precisamente o time representante do Império Seldou. O time da Academia Imperial Seldou, e aquele que estava olhando para ele era o capitão do time. Com espíritos dragão azul relâmpago tirano. Yu Tianeng. Eu não esperava que você já teria se tornado tão poderoso. Eu realmente estou impressionado. Yu Tianeng observou Tang San com um olhar flamejante. Tang San sorriu calmamente, dizendo: Você também está muito bem. Parece que todos vocês já fizeram um grande progresso. Yu Tianeng suspirou. Originalmente eu planejava ter uma luta adequada contra você nessa competição. Mas agora parece que nós não teremos a chance. Apenas se lembre de nos vingar. Parece para mim que se há qualquer time que pode ameaçar o time da Academia do Rol dos Espíritos,
Então não será nós nem a Academia Imperial Estrela Lu, mas sim vocês. Observe nossa próxima luta atentamente. Mesmo se nós perdermos, nós ainda os faremos revelar o máximo de sua força possível. Tang San olhou um pouco distraído. A impressão que ele tinha de Yu Tiange era de que ele era alguém que jamais admitiria a derrota. Ao mesmo tempo ele também havia visto que a força do time da Academia Imperial Seldou era um pouco menor quando comparada à do time da Academia Imperial Estrela Lu de antes. Apenas 5 deles haviam realmente chegado no 40º nível. Ser completamente suprimido em força fez Yu Tiange perder sua confiança. A próxima luta entre os dois grandes representantes na verdade já não tinha qualquer suspense. O Hall dos Espíritos. Eles realmente eram tão formidáveis? Luz brilhante repentinamente cintilou nos olhos de Tang San. Yu Tiange. Não me deixe o desprezar. Sem tentar, como você pode saber que isso é impossível? Como um capitão. Se você perder sua confiança, nessa vida você jamais terá as qualificações para ser meu oponente. O que você disse? Ao lado. A mestra dos espíritos serpente de jade fosforescente do Guyan alcançou os céus. Mas ela foi parada por Yu Tiange. Uma fraca chama começou a se espalhar dentro dos olhos de Yu Tiange. Ele foi completamente incendiado pelas palavras de Tang San. Fixando seus olhos em Tang San, ele ergueu sua mão direita e a brandiu com força. Espere e veja. Eu vou fazê-los aprender o que é um problema. A luta mais chamativa finalmente começou. Como 2 dos 3 grandes times representantes. Quando o time da Academia Imperial Seldou e o time da Academia dos Hall dos Espíritos subiram no estágio, a audiência inteira se silenciou. A luta anterior já os havia chocado muito e a próxima luta deveria ser ainda mais maravilhosa. Na luta do segundo round, os 7 membros que o time da Academia do Hall dos Espíritos enviou não incluíam aquelas 3 pessoas que haviam obtido a medalha de recorde roxa e eles ainda haviam vencido com facilidade. Mas enfrentar o time da Academia Imperial Seldou era claramente diferente. Entre os membros do time da Academia do Hall dos Espíritos também havia 3 rostos novos. Esses 3 sem pressa andaram na frente do time da Academia do Hall dos Espíritos. Embora suas aparências parecessem bem comuns e eles também aparentassem estar bem tranquilos, a sensação que eles davam às pessoas era a de 3 lobos posicionados para atacar. Os 3 emanavam confiança e imponência. Tang San sabia que apenas experienciar incontáveis vitórias e derrotar incontáveis oponentes iria estabelecer esse tipo de superioridade mental. O uniforme do time da Academia do Hall dos Espíritos era branco. Impecavelmente branco em todas as partes, bordado com os 6 designs emblemáticos do Hall dos Espíritos. Todas as 3 pessoas andando na frente usavam uma medalha roxa com a forma de um livro do lado esquerdo de seus peitos. Aquele era o emblema honorário deles. Aquele que andava mais na frente era um homem. Sua altura aproximadamente um pouco mais do que 1,90 m. Cabelo curto, preto e arrumado, ereto como agulhas de ferro. Sua expressão bem serena. Seu corpo inteiro parecendo estourar com uma convicção intangível. Esguias mãos poderosas pendiam dos 2 lados. Observando o mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano Yu Tiange do outro lado com um olhar indiferente. Comparado a ele, Yu Tiange claramente estava um pouco excitado. Provocado pelas palavras de Tang San. Agora o humor de Yu Tiange já estava completamente agitado. De cada lado daquele homem de cabelo curto estava um homem e uma mulher. O homem tinha um longo cabelo vermelho como fogo, cobrindo seus ombros e costas. Até seus olhos eram vermelhos escuros. Ele estava igualmente inexpressivo. Mas assim como o prévio jovem de cabelo curto,
Ele estudava aquela aura intangível. A única mulher entre eles tinha um longo cabelo negro. Sua aparência lembrava um pouco a do homem mais na frente. As expressões desses três eram como se tivessem sido feitas com o mesmo molde. Essa menina não era particularmente bela numa primeira olhada. Mas à medida que se observasse cuidadosamente era possível sentir um tipo de charme peculiar nela. Uma voz familiar soou próxima do ouvido de Tang San. Observe esses três cuidadosamente. Tang San virou sua cabeça para olhar. Em algum momento, Du Gubo já havia chegado do seu lado. Du Gubo também atentamente olhou para esses três. Agora, os quatro outros membros do time andando atrás deles haviam se transformado completamente em adereços. Mas todos esses quatro ainda claramente possuíam força acima do 40º nível. Esses três são aclamados pelo rol dos espíritos como os três gênios da geração dourada. O jovem da cabelos negros mais na frente se chama Xia Yui, rei espiritual de batalha do sistema poder e ataque do 52º nível. Seu espírito é a lâmina da lua. Um mestre dos espíritos ferramenta. O homem de cabelos vermelhos atrás dele se chama Yan, rei espiritual de batalha do sistema poder e ataque do atributo fogo do 52º nível. Seu espírito é o Lorde das Chamas. A mulher do outro lado de Xia Yui e a sua irmã mais nova, chamada Gao Lena, rainha espiritual de batalha do sistema controle do 51º nível. Seu espírito é uma raposa. Xia Yui e a Gao Lena receberam os nomes de seus pais e herdaram os espíritos de cada um deles. Entre os três, além de prestar atenção nos dois reis espirituais de batalha do sistema ataque e poder, você também precisa prestar atenção particular naquela Gao Lena. A Gao Lena possui habilidades de encantar extremamente poderosas e todas as suas habilidades espirituais contam principalmente com o charme. Ouvindo do Gubo, Tang San assentiu silenciosamente. Gravando cada palavra de do Gubo disse em seu coração. O grande mestre também silenciosamente ouviu ao lado. Mas seu olhar já havia flutuado para trás do estágio, para aquele alto palácio do Pontífice Supremo. Bibidon. Esse é o tópico que você me dá? Com a declaração do árbitro a luta começou. Apesar do espírito de luta de Yu Tianeng ter sido despertado por Tang San, quando ele viu a liberação compreensiva dos espíritos do outro lado, ele ainda não pôde evitar ficar sem energia. Do trio de Xia Yui de pé mais na frente, cada um tinha 2 amarelos, 2 roxos e um preto. 5 anéis de espírito brilhantes. Além disso, essa era uma configuração de anéis de espírito ideal. Os três condensando sua formidável pressão fizeram a agressividade de Yu Tianeng imediatamente enfraquecer um pouco. O primeiro a se mover do time da Academia do Rol dos Espíritos não foi o capitão Xia Yui mais na frente, mas sim sua irmã mais nova Gao Lena. Com passos leves, a Gao Lena apenas parece dar uma volta antes de ela já estar ainda mais na frente com um pequeno sorriso aparecendo em sua cara. Ela parecia ter se tornado linda junto da liberação de seu espírito e além disso, uma enorme cauda felpuda apareceu atrás dela. Fracos raios de luz vermelha saíram de seu corpo. Olhando para Yu Tianeng com luz suavemente cintilando em seus olhos. Yu Tianeng se preparando para ativar suas habilidades espirituais parou por um momento mais uma vez. Mas sua experiência de combate era, afinal, abundante e ele apressadamente gritou. Não olhem nos olhos dela. Não me olhar nos olhos não vai fazer o quê? Os outros me chamam de Raposa Celestial. A voz de Gao Lena soava um pouco rouca. Mas aquela voz rouca carregava um tipo de charme especial. Desde que ela deu um passo à frente e usou aquela expressão até essas palavras, ninguém do time da Academia Imperial Celdou havia realmente se movido.
Uma cena estranha ocorreu. Os 5 anéis de espírito de H-Lena cintilaram extremamente ritmicamente, primeiro aquele anel de espírito negro. Então seguido pelo quarto, terceiro e segundo. Diretamente até finalmente aquele primeiro anel de espírito amarelo. À medida que cada anel de espírito flutuava, a luz vermelha sobre seu corpo se tornava mais intensa e Xiaoyu atrás dela também se moveu. A lâmina da lua de Xiaoyu não era uma lâmina, mas duas lâminas, completamente vermelhas e curvadas como meia-luas. Uma lâmina da lua sendo segurada por cada mão. Junto com seu corpo se movendo agora, seus 2 braços de desdobraram e ele inesperadamente atacou as costas de sua irmã mais nova com seu corpo. Uma tela de luz vermelha repentinamente apareceu, se espalhando. No instante em que Xiaoyu e H-Lena colidiram, aquela luz vermelha inesperadamente envolveu os dois juntos. Ao mesmo tempo, aquela luz vermelha também irrompeu num flash, se espalhando igual a uma esfera de luz, cobrindo cerca de metade do estágio. Naturalmente, ela também envolveu os 7 oponentes dentro dela. Habilidade de fusão espiritual? Tang San praticamente exclamou. Os outros 5 membros do time da Academia do Hall dos Espíritos, incluindo Yan, aparentemente planejavam não fazer nada. Yan até recuou alguns passos, ficando junto com os outros membros do time. A luz vermelha piscou e as originalmente 2 pessoas haviam se tornado uma. Uma pessoa com um longo cabelo levemente flutuante e gênero aparentemente indistinguível, com o cabelo se tornando vermelho. Essa silhueta formada por Xiaoyu e H-Lena dançou silenciosamente. 2 lâminas da lua com o dobro do tamanho original cortaram com esplendor como arco-íris fluindo. De fato, essa era a habilidade de fusão espiritual deles. Demônio encantador. A habilidade desse demônio encantador era diferente do tigre branco infernal de Daimubai e Juzukin. O tigre branco infernal era especializado em ataque e esse demônio encantador era especializado em controle. Dentro do alcance do controle do demônio encantador, os sentidos de todos seriam reduzidos em 50%. O poder espiritual suprimido em 50% e todas as ações desaceleradas em 50%. Para Yu Tianeng e os outros, dentro daquela luz vermelha intensa, se tornou extremamente difícil até mesmo ver seus oponentes. A luz vermelha abruptamente ficou mais forte. Enormes flutuações de energia brotando momentaneamente. Já era basicamente impossível ver a situação ali dentro pelo exterior. Gemidos abafados ecoaram incessantemente por trás da barreira vermelha isolante. Figura após figura foi jogada do seu interior. Sangue escarlate rompeu junto com as silhuetas sendo jogadas. Ao lado de Tang San, a expressão de Dugubo já havia se tornado extremamente desagradável. Eles não querem que seus oponentes vejam sua força claramente. Embora eles tenham usado uma habilidade de fusão espiritual, eles estão apenas se exibindo diante de vocês. Logo, 5 dos 7 membros do time da Academia Imperial Celdou haviam sido jogados para fora. Apenas os sibilos agudos de Yu Tianeng e do Gu Yan saiam daquela barreira de luz vermelha. Junto com os sibilos agudos, uma voz maliciosa nem masculina nem feminina ecoava dentro da barreira vermelha. Veneno. No nosso domínio. É apenas ineficaz. Do Gu Yan, seu veneno ainda não é o suficiente para me afetar. Saia. Do Gu Yan voou para fora com um som explosivo como um trovão. Ela não tinha nenhuma cicatriz ou contusão, mas sangue já estava escorrendo selvagemente. A explosão diretamente a jogou para fora do estágio, junto com um som de explosão final. A tela de luz vermelha finalmente recuou e aquela figura andrógena voltou a ser 2 pessoas.
Liu Tianeng estava de pé diante deles e aqueles dois braços de dragão tremiam constantemente. Por consideração ao seu clã, nós pouparemos sua vida. A voz fraca de Xie flutuou. As lâminas da lua em suas mãos balançaram levemente. Como se seu corpo fosse puxado por uma corda, a figura valente de Liu Tianeng colapsou ruidosamente no chão. As escamas de dragão em seus braços se espalhando em todas as direções. Sangue respingando. Lentamente erguendo suas lâminas da lua. O olhar de Xie flutuou até o lado do time da Academia Shurek. Como se os provocasse. Tang San dificilmente temia encontrar oponentes. Suas pupilas se contraíram. Raios de luz dourada arroxeada dispararam. Os olhos de Xie revelaram uma breve ausência de espírito. Seu corpo balançando levemente uma vez. O brilho dourado arroxeado nos olhos de Tang San foi apenas um flash. Shuai reagiu bem rapidamente. Um olhar frio e estrito cintilando em seus olhos, ele ergueu sua mão direita e fez um gesto de cortar sobre seu pescoço, exibindo o gesto de um massacre. Se a vitória difícil da Academia Shurek sobre a Academia Estrela Lua havia chocado as pessoas, então a força principal da Academia do Hall dos Espíritos aparecendo deixou nas pessoas uma sensação de superioridade esmagadora. Enfrentando outro time representante, eles realmente só precisaram de 2 pessoas. Derrotando seus oponentes contando com uma habilidade de fusão espiritual. Que tipo de diferença de forças era essa? Ninguém duvidaria de sua força novamente e ainda menos iriam ponderar sobre ela. Muitas pessoas tinham expressões congeladas. Nesse momento, além da Academia Shurek, nenhum outro time tinha esperança de vitória. As 2 batalhas principais deram às pessoas diferentes tipos de impressões. A exibição da Academia Shurek foi com certeza chamativa. Mas com o Hall dos Espíritos revelando aqueles 3 reis espirituais, mas ninguém estava otimista sobre eles. Mas os 7 demônios da Shurek não ligavam. Eles se importavam com a vitória de hoje. Essa batalha pertencia a Daimubai e Juzukin e também a todos eles. Quando eles voltaram para sua residência, Daimubai já havia acordado. Ele e Juzukin estavam tão animados que eles não conseguiram se acalmar até o anoitecer. O terceiro round de luta já havia acabado e na competição inteira restavam apenas 6 times. 2 dos times representantes haviam inesperadamente sido eliminados nas lutas de hoje, deixando apenas o time da Academia do Hall dos Espíritos. Não era preciso duvidar. Entre todos os 6 times restantes, a força do time da Academia do Hall dos Espíritos era número 1. Seguindo de perto estava o time da Academia Shurek e o time da Academia Vento Divino. Embora outros 3 times também tivessem entrado no top 6, eles eram nada mais do que complementos. O sorteio do dia seguinte seria muito problemático. Ninguém queria ser o primeiro a enfrentar o time da Academia do Hall dos Espíritos. Isso significaria correr contra uma parede. Capítulo 124. A história do Tigre Branco. Agora já podia-se dizer que a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite havia chegado ao final e ao mesmo tempo alcançado uma intensidade abrasadora. Aqueles capazes de permanecer na competição eram sem dúvidas os mais poderosos da geração jovem. Especialmente a geração de ouro do Hall dos Espíritos permitiu que as pessoas vissem o potencial que mestres dos espíritos podiam alcançar. É claro, isso era sob a condição de que ninguém soubesse qual era a verdadeira idade dos demônios da Shurek. Após o jantar, os estudantes da Academia Shurek voltaram cada um para seu quarto para descansar. O Hall dos Espíritos haviam arranjado excelentes residências. Cada pessoa tinha um quarto próprio.
Os oponentes da luta do dia seguinte seriam decididos por sorteio. Mas não importava quem eles fossem enfrentar. Eles não errariam por manter sua melhor condição. Tang San estava se preparando para meditar quando alguém bateu na porta. Quem? Ele perguntou um pouco surpreso. Todos já haviam voltado para seus quartos. Quem viria ali? A Xiao Wu? Sou eu. Uma voz sombria deu a resposta a Tang San. Abrindo a porta. Tang San viu o ainda um pouco pálido Dai Mubai do lado de fora. Mubai. Você deveria estar descansando e recuperando seu poder espiritual. Por que você veio aqui? Dai Mubai suspirou levemente. Eu queria falar com você. Entre. Tang San deixou Dai Mubai entrar em seu quarto. Andando para dentro do quarto. Dai Mubai se sentou num sofá ao lado. Sua expressão facial já havia se acalmado bastante. Quando Tang San fechou a porta, Dai Mubai suspirou, dizendo: Pequeno San. Obrigado. Tang San sorriu levemente, dizendo: Se você for agradecer, você deveria agradecer a todo mundo. Foram os esforços em conjunto de todos nós que nos garantiram a vitória de hoje. Além disso, entre nós irmãos, por que seria necessário agradecer? Dai Mubai, aliviado, se recostou no sofá, sorrindo. Pequeno San. Você já não supôs alguma coisa? Tang San ainda tinha uma expressão sorridente. Diga-me você. Vossa Alteza. Além da família imperial, eu não sei que outro clã teria conflitos internos tão ferozes, tendo até mesmo irmãos matando uns aos outros. O que você chamou de herdar o clã? Deve se referir ao título de imperador. Dai Mubai suspirou. Você descobriu? Não há vantagem em manter isso escondido entre nós irmãos. Isso mesmo. Eu sou o terceiro príncipe do Império Estrela Lu. Dai Weizi que nós derrotamos hoje é meu irmão mais velho. Sua força, talento e idade o tornaram o primeiro herdeiro. Na verdade, o que Azukin disse hoje foi um pouco exagerado. Se nós perdêssemos, talvez eu não seria com certeza morto. Mas meu poder espiritual seria definitivamente inutilizado e eu seria enviado para alguma região distante para passar o resto dos meus dias. As sobrancelhas de Tang San se franziram levemente. Como isso é diferente da morte? A família imperial é realmente tão cruel? Com os cantos de sua boca exibindo um sorriso frio, Dai Mubai disse: Você não é um membro da família imperial. Você não entende as complexidades disso. Os dois grandes impérios no continente. Você sabe como eles se diferem em força? Tang San balançou sua cabeça inexpressivamente. Ele nunca teve qualquer preocupação com assuntos de política. Dai Mubai sorriu friamente. Se não fosse pelo rol dos espíritos impedir isso, talvez esse mundo já teria se tornando nosso. Em força nacional e força militar, nosso Império Estrela Lu excede em muito o Império Céu Du. Mesmo que nós também tenhamos vários reinos internos, a autoridade imperial não é tão fragmentada quanto no Império Céu Du. Tudo isso se origina nesse método de competição especial na nossa família imperial. Mesmo que isso seja cruel, foi dessa forma que o regente de cada geração cresceu para se tornar extraordinário de todas as formas. O Império Céu-Du realmente não tem como se comparar. A única vantagem do Império Céu-Du é que ele tem as 3 seitas superiores dentro de suas fronteiras. Entre as 3 seitas superiores, embora o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano e a sua escola Céu Claro nunca tenham participado nos conflitos políticos,
A escola porcelana dos Sete Tesouros sempre apoiou o Império Cell-Dou. Então há o rol dos espíritos contendo os dois impérios. De outra forma, uma guerra já poderia ter começado. Nos últimos poucos anos, o desenvolvimento do Império Cell-Dou tem sido um pouco acelerado e alguns problemas internos começaram a aparecer no Império Estrela-Lu. A proporção de força entre os dois impérios começou a se equiparar. Tang San disse: Isso é o que o rol dos espíritos mais deseja ver? Os cantos da boca de Daimubai se inclinaram. É claro. Para uma existência como o rol dos espíritos, um equilíbrio entre os dois impérios é muito benéfico. O número de mestres dos espíritos nas mãos do rol dos espíritos é realmente muito assustador. Os dois grandes impérios unidos não podem se igualar a ele. Mas se os dois grandes impérios se tornarem unificados num único e poderoso império integrado, afinal, nenhum tipo de poder imperial centralizado permitiria a existência desse tipo de organização. Tang San disse um pouco impressionado. Mesmo se os dois impérios se tornarem não me diga que isso seria o suficiente para lidar com o rol dos espíritos? Eles não têm um grande número de mestres dos espíritos? No campo de batalha, com números esmagadores de mestres dos espíritos, deveria ser possível diretamente controlar o resultado. Daimubai sorriu levemente, dizendo: Eu posso não ser igual a você em talento, mas seu entendimento de batalhas políticas não é parecido com o meu. Seria impossível para o rol dos espíritos se tornar o governante do continente. Embora eles tenham mestres dos espíritos, tudo o que eles têm são mestres dos espíritos. Há 10 bilhões de pessoas no continente. Todos os mestres dos espíritos vêm dos dois grandes impérios. Embora o rol dos espíritos os conduza, eles não podem fazê-los cometer traição. Como resultado, não importa por qual ângulo você veja, o rol dos espíritos pode apenas constantemente expandir sua influência. Jamais será possível para ele governar. Tang San de repente entendeu. Ele jamais teria pensado que existiam tais relações tão complexas envolvidas. Daimubai se levantou, andando até ficar diante de Tang San e erguendo suas mãos para segurar os ombros dele. Seus olhos cruéis fixados firmemente em Tang San. Pequeno San, agora você já chamou a atenção do rol dos espíritos. Eles não o deixaram em paz. Com a atenção do rol dos espíritos em você, no futuro você não será capaz de dar um único passo no continente. Mesmo se o mestre da escola Ning puder protegê-lo por um tempo, será impossível segui-lo o tempo todo. A menos que você se junte à escola porcelana dos Sete Tesouros. Tang San assentiu silenciosamente. É claro que ele entendia o que Daimubai estava dizendo. Daimubai continuou. No final da competição, nós também oficialmente nos formaremos. Eu e Azukin voltaremos para o Império Estrela-Lu. Venha conosco. Traga Xiao Wu. Eu possuo as qualificações para lutar contra meu irmão mais velho pelo trono agora. No Império Estrela-Lu, a força da família imperial é mais feroz que no Império Cell-Dou e o rol dos espíritos também não atreve a forçar demais as coisas. Eu realmente não quero algum dia ouvir as notícias da sua morte. Os olhos de Daimubai estavam cheios de sinceridade. Se fosse outra pessoa, talvez alguém poderia pensar que ele estava fazendo isso para recrutar Tang San. Mas Tang San sentia que as palavras de Daimubai tinham como único objetivo sua proteção e mais nenhuma outra intenção. Irmão mais velho. Obrigado. Não importa como seja o futuro.
Você é meu irmão mais velho. Mas eu ainda preciso pensar sobre isso. Eu não posso decidir apressadamente. Eu quero ouvir a opinião do meu professor. Você também sabe que a cultivação de um mestre dos espíritos é como um barco a remo subindo um rio, indo para o Império Estrela-Lu. Eu temo que... Dai-Mubai disse resolutamente. O que há para temer? No meu domínio. Quaisquer recursos que você precisar para a cultivação. Não me diga que eu não poderia prover? Com nós dois juntando forças. Se eu sentar no trono no futuro, você será meu comandante. Meu chanceler imperial. Aquele Shue King sempre quis te recrutar. Eu vi isso. Porém, ouço seu irmão mais velho. A autoridade da família imperial do Império Seldou é muito fragmentada. Mesmo se ele se tornar o regente, obter quaisquer grandes conquistas não será fácil. Mas no Império Estrela-Lu, contanto que eu me sente no trono, os assuntos da família imperial serão decididos apenas por mim. Tang San disse. Chefe, eu ainda não posso te prometer agora. Eu entendi o que você quis dizer. Se eu realmente quiser escolher um lado para me juntar no futuro, seu lado com certeza será minha primeira escolha. Se você tiver qualquer problema no futuro, se você precisar de mim, contanto que você me envie uma mensagem. Não importa se houver 1000 montanhas e 10.000 rios. Tang San estará lá. Dai-Mubai não tentou continuar a persuadi-lo. Os dois bateram os punhos embora eles não tivessem realmente jurado. Isso já era o equivalente a um juramento entre eles. Ainda mais forte do que qualquer promessa. O quarto round da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite começou após um dia de descanso, ultrapassando as expectativas de todo mundo. Após o amargo round anterior, esse round foi bem ordinário. Os 6 times finais decidiram seus oponentes pelo sorteio. Entre eles, os times que eram claramente os mais fortes. O time da Academia do Hall dos Espíritos. O time da Academia Shurek e o time da Academia Vento Divino. Nenhum deles tirou o outro. Os 3 grandes times poderosos tiraram cada um oponentes cuja força não era considerada tão extraordinária. Isso também significou que o quarto round acabou sem qualquer suspense. Os 3 finalistas eram, surpreendentemente, os 3 mais fortes. Nesse momento, eles haviam finalmente entrado nos momentos finais do combate. Os 3 grandes times basicamente estavam com sua força de luta intacta. Atualmente nas finais, eles estavam apenas a um passo da vitória final. A brilhante luz do sol caiu sobre a vasta terra. Sob a luz do sol, o palácio do Pontífice Supremo parecia ainda mais esplêndido, como a residência dos imortais. Diante do Palácio do Pontífice Supremo havia 2 fileiras de cavaleiros do templo organizados na descida da colina a partir das portas do Palácio do Pontífice Supremo. As brilhantes armaduras prateadas e as pesadas espadas dos cavaleiros tornavam a inteira colina do Pontífice Supremo ainda mais imponente. Os times eliminados já haviam ido embora. Nem mesmo lhes foi permitido assistir às batalhas do dia final. Apenas os verdadeiros jovens poderosos tinham as qualificações para pisar na praça diante do Palácio do Pontífice Supremo. Ao amanhecer, os 3 times que entraram no round final já estavam silenciosamente esperando na frente do Palácio do Pontífice Supremo. Os professores das 3 grandes academias não tinham permissão para ficar na praça e só podiam esperar nos arredores. Ao todo, os 21 membros dos times participantes das finais estavam em linha reta na praça, todos esperando esse momento final chegar. Com Xieyue na liderança,
Os membros do time da Academia do Hall dos Espíritos tinham as expressões mais relaxadas. Mas fé ainda cintilava em seus olhos. Fé no Hall dos Espíritos. Fé na Pontífice Suprema. A Academia Shurek se manteve discreta. Os 7 estavam parados embaixo de uma luz. Da esquerda para a direita a ordem era Daemubai, Tan-san, Oscar, Maonjun, Xiao-Wu, Ninghongron e Juzukin. A plataforma na praça diante do Palácio do Pontífice Supremo era um pouco menor do que a usada antes. O chão da praça era revestido com uma rocha especial e por observar com cuidado era possível descobrir que essa pedra tinha um leve brilho parecido com o de pedras preciosas. Embora ela não fosse realmente feita de um tipo de pedra preciosa, ela também não era de uma pedra comum. Isso mostrava o quão espantoso era o poder financeiro do Hall dos Espíritos. Um grupo de pessoas saiu pelos portões do Palácio do Pontífice Supremo. Ao todo 12 cardeais em robes vermelhos, cuja posição só estava abaixo dos bispos de platina. Lentamente vieram caminhando. Eles andaram diretamente na frente do Palácio do Pontífice Supremo. Separados em 2 filas à direita e à esquerda, com 6 de cada lado. Aquele na liderança disse em voz alta: Sua Santidade, a Pontífice Suprema chegou. Vida longa! Vida longa! Vida longa! As 3 exclamações ressoaram por toda a cidade espiritual, como um deslizamento ou um tsunami. Não eram apenas os gritos dos cavaleiros do templo organizados de forma ordeira na colina do Pontífice Supremo, mas ao mesmo tempo, também eram os gritos de todos os mestres dos espíritos na cidade espiritual que não podiam se aproximar da colina do Pontífice Supremo. Para eles a Pontífice Suprema era o mais elevado objeto de fé. O enorme portão lentamente se abriu. Os símbolos nas 2 grandes portas gradualmente se separando. Os olhares de todos inconscientemente se viraram na direção do portão se abrindo. Até os 7 membros do time da Academia do Hall dos Espíritos não puderam evitar que seus pulsos se acelerassem. Mesmo como a geração de ouro do Hall dos Espíritos. Eles só haviam se encontrado com a Pontífice Suprema quando eles receberam a medalha de recorde roxa. Usando uma resplandecente longa vestimenta formal dourada da cabeça aos pés e uma coroa dourada rocheada. Segurando o cetro de autoridade com uma expressão solene, Bibidon tomou a liderança em deixar o Palácio do Pontífice Supremo. Ela tinha uma espécie de aura irreal ao seu redor, como se ela fosse infinitamente elevada. Ninguém sequer percebeu sua bela aparência. Nesse momento, ela representava apenas a dignidade da Pontífice Suprema do Hall dos Espíritos. A resplandecente longa vestimenta era extremamente justa. A estonteantemente bela vestimenta cerimonial cintilava com pedras preciosas, tendo mais de uma centena de pedras vermelhas, azuis e douradas. O chapéu dourado arroxeado era ainda mais esplêndido com 10.000 raios de luz. Nesse momento, todas as luzes se condensaram em uma pessoa. Todos os subordinados do Hall dos Espíritos se ajoelharam sobre um joelho no chão. Nossos respeitos pela vossa Santidade Pontífice Suprema. Na indescritível atmosfera nesse momento, até pessoas com vontade inabalável como Tan-san e Daemubai, cercadas pelos gritos barulhentos, não puderam evitar sentir um impulso de se prostrar em adoração. Atrás de Bibidon seguiam 4 pessoas. 3 delas usavam longos robes vermelhos cerimoniais, diferentes dos robes vermelhos dos cardeais, ornamentados com padrões prateados e dourados. Especialmente a área do peito cintilava com um brilho dourado.
Pedras maiores do que o punho de um bebê lhes davam uma aura ainda mais cara. Para pessoas normais, esses hobbies talvez fossem apenas um símbolo de riqueza. Mas para mestres dos espíritos, eles representavam a maior honra. Porque apenas títulos Doulu tinham as qualificações para usá-los. Claramente, esse era o status desses três. Tang San só havia se encontrado com um dos três. Esse era o título Doulu do 96º nível da Escola Porcelana dos Sete Tesouros. Com o título de espada Shen Xin. O Doulu espada conhecido pelo ataque mais forte dos outros dois. Aquele na esquerda tinha uma aparência ilusória. Embora ele usasse o mesmo vestuário, ninguém podia ver suas feições. Quanto à outra pessoa, pele macia como a de um bebê e feições delicadas que causavam um tipo de impressão peculiar nas pessoas. Se não fosse pelo pomo de Adão em seu pescoço, ninguém teria acreditado que ele era um homem. Embora Tang San não reconhecesse esses dois, vê-los imediatamente o fez sentir que eles eram familiares. Secretamente ele pensou que esses dois deviam ser o Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma que apareceram preparados para matá-lo naquele dia. Apenas 3 tipos de pessoas podiam sair pelos portões principais do Palácio do Pontífice Supremo. O primeiro naturalmente era o Pontífice Supremo. O segundo eram os títulos Doulu, tendo provado a si mesmos com sua força. E o terceiro tipo eram os anciãos do Hall dos Espíritos. Além desses 3, nem mesmo os bispos de platina e os imperadores dos 2 grandes impérios tinham as qualificações. A quarta pessoa andando com esses 3 claramente não tinha a força de um título Doulu. Mas ele ainda saiu pelos portões principais, implicando um status diferente. Um ancião do Hall dos Espíritos. Para ser mais preciso, era um ancião honorário. O mestre da Escola Porcelana dos Sete Tesouros. Nin Fenxi. Originalmente do Gubo também tinha essas qualificações. Mas ele não se misturou com eles. Ele apenas esperou silenciosamente ao lado do triângulo de ferro dourado. Finalmente havia chegado a hora? Tang San olhou atentamente para os 5 andando para fora do Palácio do Pontífice Supremo. Na praça agora, apenas os 7 da Academia Shurek não se ajoelharam. Até os 7 da Academia Vento Divino estavam ajoelhados sobre uma perna no chão. Os 7 demônios da Shurek não haviam conversado sobre isso com antecedência. Mas todos eles tomaram a mesma decisão. Como um príncipe, Daemubai naturalmente não se ajoelharia para o Hall dos Espíritos e Juzukin tinha razões similares. Oscar nunca havia tido grande consideração pelo Hall dos Espíritos e apenas pensava bem deles quando recebia o salário de moedas espirituais de ouro. Quanto a Tang San, ele mostraria ainda menos reverência para com o Hall dos Espíritos. Não por causa da sua origem na escola Céu Claro ou algo similar, mas por causa de sua personalidade obstinada. Em seu coração os únicos que podiam fazê-lo se ajoelhar eram seu pai e seu professor. Quanto aos outros, mesmo se fosse o imperador, eles o fariam? Mao Anjun pensava de uma forma muito similar a Tang San. Xiao Wu abaixou sua cabeça e ninguém sabia o que ela estava pensando. Mas de fato, seus olhos atraíram com um brilho peculiar, inesperadamente contendo ódio. Quanto a Ning Hongron, como a pérola do mestre da Escola Porcelana dos Sete Tesouros e possivelmente a mestra da escola da próxima geração, ela naturalmente também não se ajoelharia. Embora não fosse expressamente estipulado que os mestres dos espíritos precisassem fazer reverências ao Hall dos Espíritos. Nesse momento, os 7 demônios da Shurek sem dúvidas pareceram diferentes. O olhar de Bibidon se virou diretamente para esses 7 jovens e todos os subordinados do Hall dos Espíritos estavam olhando com irritação para os
7 demônios da Shurek. De pé atrás de Bibidon. Os lábios do Doulu, Crisântemo e Uigang sussurraram na direção dela e o olhar de Bibidon imediatamente encontrou Tang San entre os 7 demônios da Shurek. No instante em que o olhar dela caiu sobre ele, Tang San claramente sentiu como se sua alma fosse ser arrancada. Tremendo levemente, ele não teve escolha a não ser imediatamente ativar seu olho do demônio púrpuro. Raios de luz dourada rocheada brilharam a mais de um chi para fora de seus olhos, então bloqueando o olhar da Pontífice Suprema Bibidon. Suas ações foram sem dúvidas perceptíveis, longe de poderem se comparar com a tranquilidade de Bibidon. Corajoso, se atrevendo a desrespeitar a Lorde Pontífice Suprema. Um cardeal se curvando com as mãos unidas à sua frente repreendeu com raiva. O olhar de Bibidon já havia se tornado gentil. Erguendo sua mão, aquele cardeal imediatamente calou sua boca com uma expressão de veneração e temor. Bibidon foi capaz de herdar a posição de Pontífice Suprema por causa do reconhecimento do anterior Pontífice Supremo e do suporte de vários anciãos. Mas ela foi capaz de se sentar firmemente nessa posição inteiramente devido à sua própria força e habilidade como um trovão. Com um sorriso gentil, o olhar de Bibidon se fixou em Tang San. Você é o discípulo do grande mestre. Tang San ficou internamente surpreso. Ele não havia esperado que essa ilustre Pontífice Suprema também conheceria seu professor. Sim. Vossa Santidade Pontífice Suprema. Ele respondeu nem de forma arrogante nem de forma humilde. Bibidon acenou com a cabeça para Tang San. Você é muito bom. Como esperado com a força e a personalidade do seu professor naqueles dias. Os membros do time da Academia do Hall dos Espíritos e da Academia Vento Divino ajoelhados não puderam evitar ficar chocados. Após a Pontífice Suprema aparecer, o primeiro com quem ela falou inesperadamente foi Tang San e além disso, ela parecia conhecer seu professor. Para eles, isso realmente era muito difícil de entender. Tang San, de acordo com as normas da sociedade, disse: eu não me atrevo a me comparar ao professor. Bibidon não ficou mais parado em Tang San, balançando o cetro em sua mão. Ergam-se. Todas as pessoas ajoelhadas esperavam por esse momento para se levantar. Por a Pontífice Suprema se dignar a falar com Tang San e o por isso ter parecido um reconhecimento. Seus olhares na direção dos 7 demônios da Shurek não estavam mais tão irritados. Uma expressão sorridente apareceu na face de Bibidon e seu olhar passeou da esquerda para a direita sobre todos os 21 jovens mestres dos espíritos participando na final top 3. De vocês, eu tiro esperança. Diante do palácio do Pontífice Supremo, eu espero ainda mais ver seu talento e força total. Os vencedores finais receberão a maior recompensa do Hall dos Espíritos. Enquanto ela falava, ela levemente balançou o cetro em sua mão. Ninguém viu o que ela fez. Mas uma luz brilhante cintilou na frente de Bibidon e cresceu, flutuando no ar. Eram 3 coisas diferentes. Nenhuma delas grande, mas com a forma de ossos. Separadamente eles eram um osso do braço direito, um osso da cabeça e um osso da perna esquerda. Suas superfícies também respectivamente brilhavam com uma luz vermelha flamejante, azul pálida e verde escura. Ossos espirituais. Eram 3 ossos espirituais. A luz dos 3 ossos espirituais era distinta mesmo embaixo da colina do Pontífice Supremo. Por um momento toda a cidade espiritual ferveu. Exceto pelas pessoas que já sabiam sobre isso com antecedência.
Quem poderia ter esperado que seriam 3 ossos espirituais? Julgando pela luz, esses 3 ossos espirituais eram de qualidade extraordinária. Mesmo entre as pessoas do rol dos espíritos, os olhares de todos revelaram sua cobiça. Se o rol do Pontífice Supremo não estivesse aqui, se não fosse pelo desencorajamento da presença dos vários títulos do Ulu, talvez alguém já tivesse há muito tempo sido incapaz de restringir sua ganância e teria avançado para roubá-los. Tang San também havia obtido um osso espiritual quando ele matou com o convite de Yama. Entretanto, quando ele olhou pela primeira vez para esses 3 ossos espirituais diante dele, mesmo sua firme força de vontade não pôde evitar vacilar um pouco. Eram ossos espirituais. A coisa mais preciosa para os mestres dos espíritos. Eles podiam ser encontrados, mas não procurados. Ossos espirituais também eram classificados por distinção. Sua qualidade era extremamente importante. Quanto mais alto o nível da besta espiritual de onde se originava o osso espiritual, mais útil ele era. Exceto por ossos espirituais externos. É claro. Por ossos espirituais externos serem os menos comuns. Sua habilidade de crescer também era a mais preciosa entre os ossos espirituais. Em todo o esquema das coisas, eles eram segundos apenas para os anéis de espírito de 100.000 anos. Mas havia ao todo 6 tipos de ossos espirituais comuns: da cabeça, do torso e dos 4 membros. Entre os 6 tipos, os mais preciosos eram os do torso, seguidos pelos da cabeça, então seguidos em sequência pelos do braço direito, do braço esquerdo, da perna esquerda e da perna direita. Como a qualidade dos ossos espirituais eram diferentes, seu preço também variava. Embora entre os ossos espirituais que a Pontífice Suprema Bibidon exibiu dessa vez não houvesse o mais precioso osso espiritual do torso, ainda havia um osso da cabeça. O valor do osso do braço direito também só era segundo para os ossos do torso e da cabeça. Mesmo aquele osso da perna esquerda ainda não era o de menos valor entre os 6 tipos de ossos espirituais. Além disso, todos esses ossos espirituais eram claramente de bestas espirituais acima do nível de 10.000 anos. Para mestres dos espíritos, eles eram artigos de alta qualidade. O Doulu, o fantasma Guimei de pé atrás da Pontífice Suprema, disse com sua voz grave: os 3 ossos espirituais são o crânio da sabedoria do pensamento focado, o braço direito, explosão das chamas incineradoras, assim como a perna esquerda, seguidora do vento de movimentos rápidos. Esses 3 ossos espirituais são todos de bestas espirituais de 10.000 anos. Entre eles, o crânio da sabedoria e do pensamento focado é até de uma besta espiritual que havia acabado de completar 50.000 anos, pessoalmente morta pela Pontífice Suprema. Em qualidade, é segundo apenas para ossos espirituais externos e ossos espirituais de primeira classe de bestas espirituais de 100.000 anos. A Pontífice Suprema disse indiferentemente: nunca pode haver mais de um vencedor, e isso também vale para os campeões. Consequentemente, esses 3 ossos espirituais pertencerão ao time vencedor. Eu espero que todas vocês, academias do Top 3, possam dar o seu melhor para obter essa glória especial. Não importava qual fosse o nível dos mestres dos espíritos. Todos eles tinham luzes vermelhas em seus olhos enquanto olhavam para os ossos espirituais. Para não falar nada sobre haver 3. Um intenso espírito de luta praticamente explodiu dos 21 mestres dos espíritos competidores. A Pontífice Suprema continuou: nessa manhã ocorrerá a competição de nocaute entre os 7 membros de todos os 3 times. O time que restar no final obterá uma oportunidade decisiva, diretamente entrando na luta pela vitória final amanhã.
Os dois times derrotados irão lutar pelo outro lugar nas finais durante a tarde. Vocês podem agora despachar seus primeiros membros para o estágio. Era como a competição de nocaute da competição de rankings. Mas havia 3 times participando. Embora esse não fosse o combate final pelo campeonato, ele era igualmente importante. Ser capaz de ganhar não significava apenas entrar no top 2, mas também ser capaz de esperar tranquilamente por um inimigo exausto na batalha do dia seguinte. Nessa fase do top 3, não havia quase nenhuma diferença substancial de força. Continuamente competir por um dia iria sem dúvida ser substancialmente exaustivo e poderia até haver ferimentos. Seria praticamente impossível recuperar sua melhor condição para a última luta das finais de amanhã. Portanto, o time vencedor na próxima competição seria muito possivelmente o campeão final. O rol dos espíritos exibir 3 ossos espirituais sem dúvidas tornou a competição ainda mais feroz. Mesmo que o rol dos espíritos parecesse abnegadamente imparcial por fora, os olhos de todo mundo podiam naturalmente ver que esses 3 ossos espirituais foram preparados para o time da Academia do Rol dos Espíritos. O time da Academia do Rol dos Espíritos tinha uma vantagem praticamente esmagadora. Embora Tang San da Academia Shurek possuísse um anel de espírito de 10.000 anos, na verdade, os 5º anéis de espírito dos 3 experts do nível rei espiritual do time do Rol dos Espíritos também eram todos de 10.000 anos. A diferença de um anel de espírito era sem dúvidas uma enorme diferença de forças entre os mestres dos espíritos. Para não falar nada de ainda ser uma diferença de 3 pessoas. Todos os membros dos 3 times tinham força acima do 40º nível. Isso fazia os 3 poderes do 50º que o Rol dos Espíritos possuía parecerem ainda mais extraordinários. Se houvesse apenas um, talvez ainda poderia haver um golpe de sorte. Mas com os 3 alinhados, julgando pela força que eles exibiram quando derrotaram o time da Academia Imperial Seldou, eles eram aterrorizantes. Naquela luta, apenas 2 deles lutaram, finalizando a batalha com uma estonteantemente bela habilidade de fusão espiritual. Embora eles usaram uma habilidade de fusão espiritual, como as pessoas não puderam ver as circunstâncias do lado de dentro devido à natureza particular dessa habilidade, ela também tinha um significado ainda mais sombrio. O efeito real era a rendição pela força. Mesmo os membros do time da Academia Imperial Seldou que estavam ali só tiveram uma vaga impressão daquela habilidade espiritual. Liu Tiang veio procurar Tang San no dia anterior, mas ele também não pôde dar qualquer sugestão construtiva. Quando falando do time da Academia do Rol dos Espíritos, sua expressão era de impotência. Embora houvesse uma diferença entre eles e os oponentes, naquela luta, eles basicamente não puderam exibir sua própria força. Também era nisso que o time da Academia do Rol dos Espíritos era mais assustador. Eles contavam com sua força tirânica para suprimir os oponentes, os deixando incapazes de exibir sua força. Portanto, controlando o resultado. Mentes meticulosas. Cooperação tácita. Para não falar nada dos oponentes prestes a confrontá-los nas finais não terem nenhum único membro do 50º nível. Quer para eles ou para todos os espectadores. Os vencedores dessa competição sem dúvidas seriam eles. É claro. Os 3 reis espirituais do 50º nível ainda tinham uma missão adicional: ferir seriamente o Tang San da Academia Shurek na competição, ou até matá-lo. Embora as regras da competição proibissem matar, com a enorme diferença de força, eles tinham muitas formas de criar situações onde os oponentes sofreriam um acidente.
Assim como o efeito reverso da habilidade espiritual quando os 7 demônios da Shurek enfrentaram a Academia Raio de Sol Azul. A Pontífice Suprema Bibidon havia pensado sobre isso por um longo tempo após o Grande Mestre partir e então deu essa ordem. Embora a relação entre ela e o Grande Mestre fosse extremamente complicada e o Grande Mestre pessoalmente vindo a visitar tivesse causado enormes ondas dentro de seu coração, ela era, afinal, a Pontífice Suprema do Nobre Hall dos Espíritos. Uma líder há muito tempo governando o Hall dos Espíritos de forma ideal, com a ambição de concluir o objetivo incompleto de seu predecessor. Como ela poderia deixar seus sentimentos pessoais influenciarem a situação geral? Por fora poderia parecer que um mestre dos espíritos gênio não significava muito. O Hall dos Espíritos nunca teve falta de gênios afinal. Mas quanto mais formidável a força do mestre dos espíritos, mais claro se tornava o quão aterrorizante eram a influência e o poder destrutivo de um verdadeiro gênio. Se dizendo que o talento de Tang San chamou a atenção do Hall dos Espíritos. Então sua origem na escola Céu Claro e sua identidade como filho de Tang Yao sem dúvidas fizeram o Hall dos Espíritos ter certeza de que ele tinha que morrer. Mesmo se esse tipo de intenção assassina não pudesse ser revelado abertamente. No mais recente conclave de anciãos do Hall dos Espíritos, todos os anciãos já haviam unanimemente chegado a essa decisão. Eles não permitiriam a aparição de um segundo Tang Yao ou até de um inimigo ainda mais formidável do que Tang Yao. Apenas os espíritos gêmeos os fizeram colocar o talento de Tang San num lugar acima de Tang Yao. Ainda mais, Tang San havia contado apenas com o espírito lixo grama azul prateada para realizar suas atuais conquistas. Quem poderia ver seu futuro com clareza? Para a situação geral do Hall dos Espíritos, eles não podiam permitir a existência dessa variável. Uma fila de enormes cadeiras douradas foi organizada na frente do Palácio do Pontífice Supremo e com a indicação da Pontífice Suprema Bibidon. Sentando com ela no meio estava o mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Ninfenshi e o Doulu espada Shenshin à sua esquerda e o Doulu Fantasma Gui Mei e o Doulu Crisântemo e o Iguana à direita. As 3 academias despacharam cada uma seus primeiros membros para o estágio. A Academia Vento Divino enviou o capitão original do time da Academia das Chamas, Uvo Xuan. A Academia do Hall dos Espíritos enviou um mestre dos espíritos do 40º alguma coisa nível. Do lado da Academia Shurek, quem o grande mestre despachou primeiro não foi realmente um dos 7 demônios da Shurek. Entre os 7 demônios da Shurek, 2 pessoas eram mestres dos espíritos de suporte que naturalmente não podiam participar nessa competição individual. Mas a primeira escolha do grande mestre também não foi o mais poderoso entre os membros substitutos, Tai Long, mas sim o mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade. Ainda não no 40º nível, Jing Ling. Essas 3 pessoas fizeram um sorteio, dessa forma decidindo quais 2 academias iriam lutar primeiro. O vencedor continuaria a lutar de acordo com essa sequência. A sorte da Academia Shurek foi extraordinariamente boa e Jing Ling tirou a cédula vazia. Ficar de fora do primeiro round significava que os membros da Academia Shurek poderiam aparecer depois e poderiam não apenas esperar pelos inimigos se esgotarem no primeiro round, mas também poderiam ver sua força ainda mais claramente. Esse sem dúvidas era o lote vencedor. Porém, algo que ninguém esperava aconteceu. Após o sorteio ter acabado, o Uvo Xuan e aquele membro do time da Academia do Hall dos Espíritos andaram até o centro do ringue. Um membro da Academia do Hall dos Espíritos repentinamente se virou, se curvando em saudação na direção da Pontífice Suprema, dizendo: "Eu concedo essa luta." Concede? Embora não houvesse muitas pessoas que podiam observar as batalhas ali, eles ainda eram todos poderes do mundo dos mestres dos espíritos.
O time da Academia do Hall dos Espíritos havia inesperadamente se retirado do primeiro round. Isso era algo que a maioria das pessoas não havia esperado. Após ficar perplexo por um curto período de tempo, o cardeal responsável pela arbitragem imediatamente declarou que o Wu Wuxu obteve a vitória no primeiro round. O segundo round era entre o representante da Academia Vento Divino e o representante da Academia Shurek Jingling. Do lado da Academia Shurek agora, o grande mestre e Tang San praticamente simultaneamente franziram suas sobrancelhas. Mestre e discípulo olharam um na face do outro e nenhum dos dois pôde evitar exibir um traço de irritação. Quando seus olhares se voltaram para os membros da Academia Vento Divino, incluindo Feng Xiaotian e Wu Wu, nenhum dos membros se atreveu a encontrar o olhar deles. Claramente com a consciência pesada.